Nas sombrias ruas de uma cidade fervilhante, jovens buscavam identidade e propósito. Entre o caos dos tempos difíceis, um grupo enigmático emergiu. Quem eram eles? O que os unia? Olá, viajantes da história! Segurem suas carteiras e bolsas, porque falaremos hoje da gangue do Reino Unido, Billy Boys. Ficou curioso? Antes já deixe o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. As raízes. Em Glasgow, Escócia, durante os agitados anos 1920, uma gangue juvenil surgiu nas ruas sombrias. Composta em grande parte por jovens desempregados, muitos entre 16 e 22 anos, eles não eram apenas delinquentes comuns. Eram frutos de uma época conturbada, marcada por desemprego e tensão religiosa. Eles foram moldados pelas dificuldades econômicas da era pós-Primeira Guerra Mundial, em um período de grande agitação na cidade industrial de Glasgow. A gangue era apenas a semente de algo maior, algo que se tornaria um símbolo das tensões religiosas e sociais de uma nação. William Fullerton, o líder. Nascido em 1897, William Fullerton emergiu como um líder carismático dessa enigmática gangue. Ele não era apenas um jovem, ele era um idealista, com ideais profundamente arraigados na fé protestante. Fullerton uniu esses adolescentes sob uma causa comum: a preservação da identidade protestante e a lealdade do unionismo. Sua liderança guiou os jovens de Glasgow por caminhos sombrios e às vezes hilariamente equivocados, enquanto ele próprio navegava pelas complexidades da vida adulta. Identidade e lealdade. A união da gangue era mais profunda do que a de sangue. Era uma questão de fé, de orgulho protestante, de lealdade e unionismo. Eles usavam lenços e uniformes como símbolos de sua fé, e sua identidade estava profundamente enraizada em suas crenças. Suas rixas com as gangues católicas não eram apenas batalhas físicas, eram lutas ideológicas, confrontos de identidades. Nas ruas de Glasgow, essas batalhas eram um reflexo contundente de uma Escócia dividida no século XX. A gangue tornou-se um símbolo tanto de orgulho quanto de preconceito, um microcosmo das tensões mais amplas que permeavam a sociedade escocesa. O canto de guerra. Com uma canção que levava seu nome, a gangue cantava em uníssono. Billy Boys era mais do que um canto, era uma declaração de identidade. Era cantado nas ruas de Glasgow, nos encontros e antes de batalhas, às vezes em harmonia, às vezes terrivelmente desafinada. Era um canto de guerra, um hino de uma juventude perdida, mas unida em propósito. A música ecoava as paixões e as lutas da gangue, capturando a essência do que significava ser um dos Billy Boys. Rixas e rivalidades. Em cada esquina, uma batalha. Nas sombras de Glasgow, a rivalidade entre as gangues protestantes e católicas se acendia. Com punhos e palavras eles lutavam, seus conflitos chegando a ser violentos confrontos de rua. Mas entre as lutas surgiam momentos irônicos, quase cômicos, onde o absurdo da situação se revelava. Essas rixas não eram apenas sobre religião, eram sobre território, respeito e afirmação de uma identidade. As rixas eram orquestradas, quase teatrais, e cada confronto contava uma história. A lei e a ordem. A polícia local estava em constante batalha com essa gangue juvenil. Perseguições, emboscadas, fugas espetaculares e às vezes até colaborações inesperadas eram parte da intrincada relação entre os Billy Boys e as autoridades. A linha entre a lei e o fora da lei era tênue, e a dança entre eles era um espetáculo em si. A polícia, muitas vezes exasperada, enfrentava o dilema de lidar com esses jovens. Eram criminosos ou vítimas das circunstâncias? A complexidade da situação tornava a lei e a ordem em Glasgow um jogo de gato e rato, cheio de nuances e reviravoltas. A sociedade e os Billy Boys. Como a sociedade viu esses jovens?
Eram vilões ou vítimas? A opinião pública estava dividida. Jornais e políticos debatiam sobre os Billy Boys, enquanto as pessoas comuns às vezes os temia, às vezes os admirava. Em meio ao julgamento da sociedade, o mistério dos Billy Boys continuava a crescer. Eles eram um sintoma das tensões da época, um reflexo das dificuldades sociais e econômicas que atormentavam Glasgow. Para alguns, eles eram heróis rebeldes, para outros, um sinal de decadência moral. O fim de uma era. As décadas passaram e a gangue se dissipou. Novas leis, mudanças sociais e a Segunda Guerra Mundial transformaram Glasgow. Os membros envelheceram, alguns encontraram novos caminhos, outros permaneceram presos ao passado. O legado dos Billy Boys, no entanto, permaneceu. Eles eram um produto de seu tempo, um reflexo de uma época turbulenta, um símbolo de uma geração perdida, mas nunca esquecida. A era dos Billy Boys se foi, mas as memórias e as cicatrizes permaneceram parte indelével da tapeçaria social de Glasgow. A cultura pop. O mito dos Billy Boys transcendeu a história. Eles foram retratados em séries de televisão como Peaky Blinders, transformando-se em ícones culturais. A realidade e a ficção se entrelaçaram e a lenda viveu. Os Billy Boys passaram a representar uma espécie de romantismo duro, um símbolo da luta e da resiliência da juventude escocesa. Novas gerações descobriram sua história, reinterpretaram-na e a gangue encontrou uma nova vida na imaginação popular. Assim, nas sombras da história, permanece a lição dos Billy Boys, uma história de jovens buscando pertencimento em um mundo fragmentado. Uma história que ressoa ainda hoje. Eles eram um grito silencioso da juventude, um eco que ainda se ouve. E o que você achou do vídeo? Deixe nos comentários. E não sai daqui sem deixar o seu super like, ajuda demais o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.